Fala pessoal, hoje a gente vai trabalhar com o assunto de funções. E aí, só para vocês terem ideia, acredito que vocês já tenham mexido um pouquinho com o Arduino, né? Não só com a programação que a gente está vendo aqui, que é quase que exclusivamente C++, mas acredito que vocês tenham mexido também com botões, declaração dos pinos, né? Definir se o pino é entrada, saída, fazer uma saída ligar, desligar e coisa do tipo. E aí vocês utilizam essas funções, né? Pin mode, por exemplo, e essa função aqui ela tem dois argumentos. E esse primeiro argumento aqui é um argumento inteiro de 8 bits, né? Aí a gente coloca aqui o nosso pino, por exemplo, o pino 13, e aqui tem o segundo argumento, que é o modo que a gente vai trabalhar. No nosso caso é o modo de saída, output. E aqui a gente também pode usar outras funções, a função delay, né? É uma função, aquela própria função que a gente já usou, a função miss, também é uma função. E todas essas funções a gente também pode criar. A gente tem as funções que já vêm das próprias bibliotecas do Arduino, e a gente também pode criar uma função. Geralmente a gente pode criar a função ou aqui embaixo ou aqui em cima. O pessoal gosta de criar aqui em cima, às vezes eu prefiro criar abaixo do setup e do loop. Toda função ela sempre tende a retornar alguma coisa. Então essa função ela pode retornar um número do tipo inteiro, ela pode retornar um número do tipo float, ela pode retornar um número do tipo long, pode retornar um caractere, né? Ou pode não retornar nada, e aí ela será uma função do tipo void. Eu vou começar aqui com uma função que retorna o tipo inteiro, e aí a gente pode retornar o quadrado de um número. Então vamos lá, quadrado de número. E aí aqui a gente tem que dizer quais são os argumentos que essa nossa função vai receber. Então a gente vai colocar aqui, é um número inteiro. Vamos colocar a esse número o nome de número. Então a gente tem aqui a nossa função, ela vai retornar um número inteiro. O nome da nossa função é quadrado de número e ela tem um argumento, onde esse argumento é do tipo inteiro. E aqui dentro do escopo da minha função, dentro das chaves aqui, ó, esse número vai ter um nomezinho de número, tá bom? Então a gente vai mostrar o quadrado de um número. Então basicamente a gente vamos declarar aqui, por exemplo, o inteiro resultado recebe 0, só para acostumar vocês melhor. Resultado vai receber número vezes número. Pronto. Isso aqui é o quadrado de um número, né? Por definição. E essa função tem que retornar um inteiro. Qual que é esse inteiro que ela vai retornar? É resultado. Então, novamente, temos uma função do tipo inteiro, que vai retornar um número inteiro. O nome dela é quadrado de um número e ela recebe um número do tipo inteiro. Aí a gente declara aqui uma variávelzinha chamada resultado, que só existe aqui dentro da minha função. Resultado vai receber o quadrado desse número e aí a gente vai retornar com esse valor de resultado, tá bom? E aí quando eu tiver aqui na minha função, a gente pode observar o resultado desse número, do número que a gente quiser, né? Então vamos fazer aqui, por exemplo, um for, já para ir se acostumando com o nosso for. Vou declarar um inteiro aqui igual a 0, tá? E aí para i igual a 0, até i sendo menor do que 20, i mais, vamos olhar os quadrados desse nosso número aí, né? Vamos colocar aqui serial.println e vamos olhar o i e vamos olhar o quadrado do nosso número. Vou fazer o seguinte, vou declarar aqui int quadrado recebe 0 e aqui a gente vai colocar quadrado, vai receber o resultado, né, de quadrado de um número. E aqui a gente tem que colocar um número inteiro que vai ser o argumento da função, né, que é exatamente o número o qual ele vai calcular o quadrado, e esse número pra gente aqui vai ser o i. E aí eu vou querer olhar o resultado, serial.println quadrado e tá. Beleza, gente, aqui para facilitar mais, eu vou deixar da seguinte maneira, eu vou colocar aqui assim, e aí vou dar também um serial.print, vou colocar uns espaços,
ponto e vírgula. Então vai vir primeiro o nosso número, depois vem alguns espaços, e aí, ainda nessa linha, né, vai vir o resultado, quadrado, e aí ele vai dar um alimentador de linha, né, ele vai alimentar uma linha. Então a cada linha a gente vai ter ali no início o número e depois o quadrado desse número. Então vamos dar um serial, aliás, desculpa, um delay, para que isso aqui seja executado de forma lenta, um segundo, e vamos olhar aí o que a gente consegue obter como resposta. Já foi, vamos lá, 0 quadrado de 0 é 0, quadrado de 1 é 1, 2, 4, e aí a gente vai observando o quadrado dos números que a gente colocou, de 0 até 19, né? O 20 não entra, porque aqui é menor que 20. E aí ele continua, né? A gente não colocou nenhuma condição de parada e vai e executa o par aqui novamente. A gente pode declarar outra função aqui. Vamos colocar uma função aqui, int não, bool, se é maior que 200. Vamos ver então se esse nosso número é maior que 200, tá ok? E o argumento é também um inteiro do tipo número. Vou chamar aqui de outra coisa, tá? Só para não confundir vocês. Lembra que aqui, como eu estou dizendo que é um inteiro do tipo número, isso aqui existe só aqui dentro, enquanto que esse número inteiro existe só aqui dentro. É aquela questão de escopo de uma variável. Então esse número aqui, ó, é outro número do que está nessa função. Tanto é que percebam que ele foi passado para dentro dessa função como sendo o i aqui, ó. Tá bom? E aí, quando ele entra aqui, ele deixa de ter o nome i, passa a ser chamado de número. Beleza, então vamos chamar de número novamente. E aí a gente vai ver se esse número é maior que 200. Return número maior que 200. Então ele vai fazer essa checagem aqui, né? E vai retornar um booleano verificando se o número é maior que 200 ou não. Então se o número for maior que 200, ele retorna 1. Caso contrário, ele retorna 0. Então bora lá, serial.print. Vamos colocar aqui se o número é maior que 200. Vamos colocar é maior que 200 e o nosso número é o quadrado. Vamos verificar se esse número é maior que 200. Para não ficar tudo junto, vou dar mais um espaço aqui. Então a gente vai olhar o nosso número, uns espaços. Em seguida a gente observa o valor 0 ou 1 para saber se esse número é maior que 200 ou não. Mais uma quantidade de espaços e por fim a gente observa o quadrado do número. Então vamos lá, executar. Vamos observar aí nossos resultados. Olha só, não é maior que 200, também não, também não. Também não, o quadrado não é maior que 200. E olha aí, 100, 144, 100... Aí a partir de agora é maior que 200. Olha só, nosso número aqui mudou e pronto, está funcionando corretamente. Bem, gente, essa daqui é a nossa aula de função. Espero que vocês tenham compreendido. Façam bastante uso de funções, é muito importante para deixar o nosso código mais enxuto. Pela aula de hoje é isso e até a nossa próxima aula.